Olha só, a Diadema realiza neste sábado, dia 28 de março, conhecido também como amanhã, o dia D de vacinação contra a influenza. Todas as unidades básicas de saúde, as UBSs, estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde, além do Vacimóvel, que atenderá no Centro Cultural Eleni Guariba. A campanha prioriza crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e idosos, mas disponibilizará também todos os imunizantes do calendário nacional para a atualização das cadernetas. Compareça então a uma unidade mais próxima e proteja-se você que é da região de Diadema. A prevenção ainda é o melhor caminho para a sua saúde. O nosso produtor e jornalista Gustavo Cópia conversou com a doutora Vivian Santos, ela é diretora de Vigilância em Saúde e Ambiente de Diadema. Essa entrevista você confere agora na tela do DN2. Muito bem, começando mais uma entrevista aqui no Download da Notícia, e hoje vamos falar do Grande ABC, especialmente da cidade de Diadema, que inicia uma campanha de vacinação contra influenza com dia D no sábado, amanhã, hein? Unidades básicas de saúde e Vacimóvel estarão disponíveis a vacina contra a influenza e as demais vacinas do calendário nacional. E Diadema iniciará a campanha de vacinação contra a influenza com dia D no sábado, dia 28, e as unidades básicas de saúde, UBSs, estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde, e o Vacimóvel, que é o posto itinerante de vacinação, estará no Centro Cultural Eleni Guariba, na rua Barão Uruguaiana 87, Jardim Ruici. Além da vacina contra a influenza, será ofertada também todas as vacinas no calendário nacional de vacinação. E a vacina contra a influenza integra o calendário de vacinação de crianças de 6 meses a menores de 6 anos e de idade de 5 anos a 11 meses e 29 dias, gestantes e pessoas maiores de 60 anos. Para isso, vamos conversar com a doutora Vivian Santos, diretora de Vigilância em Saúde e Ambiente de Diadema. Olá, seja bem-vinda, Vivian. Muito boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês falando de vacina, falando da importância da vacinação e da campanha da influenza aí para proteger todo mundo da gripe, né? Muito bem, doutora. Vamos começar com uma pergunta estratégica para a gente saber sobre a cobertura vacinal e o risco coletivo. Doutora Vivian, Claro. Hoje no Brasil vem enfrentando uma queda histórica nas coberturas vacinais nos últimos anos. E quando a adesão diminui, o risco baixa de ser individual e passa a ser coletivo. Qual hoje é o principal desafio para convencer a população que a vacina contra a influenza ainda é a ferramenta essencial aí na saúde pública? Exatamente, Gustavo, você falou tudo. Quando a população deixa de se vacinar, o risco deixou de ser individual e passou a ser coletivo. Temos enfrentado vários problemas em relação a isso, né? Disseminação de notícias falsas a respeito de vacina, mas Diadema vem trabalhando numa outra vertente. Estamos ampliando a oferta, indo para as feiras, para os eventos, e a gente tem falado bastante sobre vacina. Temos falado bastante da importância de se vacinar para proteger o coletivo, né? A proteção do coletivo depende antes da proteção individual. Falando a percepção de risco aí da população, muita gente associa ainda a gripe a uma doença simples e autolimitada, mas os dados mostram um impacto importante que as internações e agravamentos, principalmente em grupos vulneráveis. Existe hoje um problema de percepção do risco da população em relação à influenza. Como a pessoa percebe que ela está com influenza diferente da gripe, tem que procurar um posto de saúde, uma UBS, hospital? Como a pessoa tem que fazer? Tem algum sistema diferenciado? A percepção da população em relação à gripe realmente tem diminuído a cada ano, né? Tem se banalizado a gripe a cada ano. Sintomas gripais, contudo da influenza, eles são sintomas um pouco diferenciados. A gente tem uma febre mais persistente, uma sensação de cansaço maior. Então, a orientação é sempre procurar
uma unidade básica de saúde, né? Passar pelo atendimento para que se possa receber a devida orientação. Importante dizer que para os sintomas respiratórios hoje, nós temos diagnóstico, né? Temos teste de Covid, temos teste de influenza. Então, é possível se descartar hoje uma doença respiratória por teste de diagnóstico, saber se está com Covid, se está com influenza, para receber o correto tratamento. Então, eu oriento que aos sintomas de gripe, percebendo os sintomas de gripe, a pessoa procure a unidade básica mais próxima de sua casa para ser devidamente orientada e diagnosticada. A gente não pode subestimar. A gripe tem levado as pessoas para o hospital com sintomas graves e tem se agravado cada ano mais, principalmente nos grupos prioritários, gestantes, idosos e criança. Muito bem, doutora, vamos falar sobre uma estratégia do Vacimóvel, acesso real à saúde. A presença hoje do Vacimóvel chama um pouco a atenção, muita atenção, porque a vacina é levada onde as pessoas não podem ir em hospitais, em locais onde estão as vacinas. Então tem essa estratégia aí da cidade de Diadema. Isso revela muitas vezes desafio, não é só oferta, mas acesso real. E essa estratégia já mostra alguns resultados concretos na ampliação da cobertura vacinal em Diadema? Sim, Gustavo, essa foi uma estratégia que nós tivemos, né, desde o ano passado. Então, nós levamos o Vacimóvel para quase todos os eventos realizados no município de Diadema. Nós colocamos o Vacimóvel nas feiras livres para ampliar a oferta e fomos para as áreas de maior vulnerabilidade, onde o acesso muitas vezes é dificultoso para a população. Nós ampliamos consideravelmente o número de pessoas vacinadas hoje no município. Vamos falar sobre a vacinação como prevenção econômica e social. Quando falamos de vacinação, doutora Vivian, não estamos falando apenas de saúde individual, né? Mas também de um impacto econômico, como afastamentos do trabalho, pressão no sistema de saúde. E a população já entende a vacina como investimento ou prevenção ou ainda vê como algo opcional? Olha, é importante falar disso, porque para muitos a vacina ainda é algo opcional. Mas precisamos destacar que a vacina é, de fato, um fator que influencia no desenvolvimento econômico do município, tem um impacto econômico relevante, porque quando uma pessoa adoece com uma doença que é imunoprevenível ou com qualquer outra doença, obviamente ela vai deixar de ir trabalhar, isso vai ter um impacto para ela, isso vai ter um impacto na empresa, isso tem impacto para a família como um todo, né? E nós temos trabalhado nessa vertente para incentivar a vacinação, considerando que o agravamento gera impacto, o agravamento de doenças imunopreveníveis, principalmente, gera impacto socioeconômico. Importante destacar que muitas doenças podem ser evitadas pela vacina e que, se a estratégia de vacina é falha, o número de casos que poderiam ser prevenidos e que vão para o hospital aumenta. Isso faz com que eu tenha uma superlotação no hospital. O SUS, ele é um sistema com dificuldade e, sobretudo, com dificuldade econômica, né? Então, se a gente puder evitar, puder se vacinar como estratégia de prevenção, a gente ajuda o SUS, inclusive, e ajuda o desenvolvimento econômico do município, com certeza, no geral. Doutora, temos grupos prioritários aí, vulnerabilidade social, que a campanha inclui. E a campanha, como vai garantir a vacinação chegue também a populações mais vulneráveis aí, que muitas vezes estão fora do sistema tradicional de cuidado? Olha, hoje nós temos várias estratégias, né? Uma delas é o Vacimóvel. Então,
Nós estamos em todos os lugares, nós fazemos campanhas, várias campanhas com Vacimóvel, como eu te falei, nós vamos para as feiras livres, vamos para os eventos promovidos pelo município, né? Inclusive no dia 12 de abril nós teremos aqui a Caminhada do Autismo, onde o Vacimóvel vai estar ofertando todas as vacinas. Nós temos aqui no município o que a gente chama de consultório na rua, e o consultório na rua faz oferta de vacina, e fazemos uma busca ativa dessa população. Mesmo essa população que não está vinculada a nenhuma unidade de saúde, é possível que ela receba o imunoprevenível. Muito bem, doutora. Tem o fake news e a confiança na vacina, porque hoje a desinformação é um fator que impacta aí campanhas de vacinações no mundo todo. E a senhora percebe que hoje o maior desafio é logístico ou reconstruir a confiança das pessoas nas vacinas com tantos aí fake news que ainda incomoda e atrapalha a saúde do mundo todo? O desafio logístico precisa ser considerado, ele é um desafio importante, né? Levar a vacina nas áreas mais vulneráveis é para nós um desafio importante. Mas o nosso maior desafio é combater a desinformação. Combater o movimento anti-vacina é um grande desafio para nós, né? Reconstruir essa confiança tem sido a nossa meta dioturna. Temos falado da vacina, da importância da vacina, da importância de se vacinar para proteger no individual e no coletivo. E é importante lembrar que até 2019, pouco se questionava sobre a origem das vacinas. Mas nós somos uma geração que foi vacinada, que estamos aqui para dizer que vacina vale a pena, que vacina é um pacto de prevenção social e comunitário, né? Então, combater a desinformação, eu acho que é o nosso maior desafio, mas é a nossa meta dioturna. Doutora, a porta de atenção básica, as UBSs aí continuam sendo a porta de entrada do SUS e um dos principais pontos de prevenção. Qual é o papel estratégico hoje da atenção básica para evitar que doenças imunopreveníveis voltem a crescer? Bom, você disse uma coisa importantíssima, a UBS é a porta de entrada, né? Essa conexão entre vigilância em saúde e UBS tem fortalecido essa prevenção, tem fortalecido esse sistema de prevenção. É muito importante. As pessoas entram pela unidade básica e, a partir daí, elas vão triando outros caminhos dentro da saúde. Quando a gente fala de prevenção, é importante lembrar que as ACS hoje, dentro das unidades básicas, são o elo entre o SUS, né, e a população. E é através delas que nós chegamos em cada casa, em cada morador, em cada usuário. Mas é importante lembrar também que o usuário pode se dirigir à unidade básica a qualquer tempo. É lá que ele vai encontrar o primeiro cuidado. Doutora, hoje tem uma responsabilidade individual e coletiva, ou seja, a pandemia trouxe aí esse debate sobre responsabilidade coletiva em saúde. A vacinação contra a gripe também passa a ser essa lógica de proteção coletiva? Sim, sim. A gente precisa pensar que quanto maior for o número de pessoas que estiverem vacinadas, menor é a capacidade e a possibilidade que o vírus tem de circular, né? Então, quanto mais pessoas vacinadas, menor é o número de pessoas que vão adoecer. Isso é muito importante. Se a gente considerar que as crianças, os idosos, as gestantes são o grupo mais vulnerável, né? Quanto maior for o número de pessoas dentro deste grupo vacinadas, menor é a probabilidade de uma intercorrência, menor é a probabilidade do agravamento da doença. Doutora, se a senhora pudesse deixar uma mensagem direta aí para a população de Diadema, que ainda tem dúvida se deve ou não se vacinar, qual a mensagem que você deixaria?
Olha, eu diria primeiro que vacina é um ato de amor individual, né? Mas também é um ato de amor coletivo. Quando eu me vacino para proteger a mim e aqueles que estão ao meu redor. E diria que vacina é de fato segura, vacina é sim segura, que as pessoas devem se vacinar e que se elas não forem se vacinar pelo comprometimento individual, que seja pelo comprometimento com o coletivo. As unidades estão de portas abertas, de segunda a sexta-feira, das 7 da manhã às 5 da tarde. Temos vacina disponível. Inicialmente, a vacina é para o grupo prioritário, menores de 5 anos, maiores de 60 anos, gestantes, né, profissionais de saúde, motoristas, professores. Então, procurem se vacinar. É importante, vacina é um ato de amor. Doutora Vivian, você tem alguma consideração final? Quer falar de alguma outra campanha da tua área? Fique à vontade na sua mensagem final. Olha, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, Gustavo. Eu acho que nós precisamos comunicar mais em saúde, falar mais de saúde, falar mais de vacina, porque é como a gente disse, né? Temos muitas fake news, muita desinformação, e desinformação a gente combate com informação, informação inteligente, eficaz, assertiva. Então, eu acho que esse é um espaço que deve ser multiplicado, que possamos ter oportunidade de falar mais vezes sobre saúde. Aproveitando o momento, quero dizer que no dia 24 de março foi o Dia Mundial de Combate à Tuberculose. Você que está com tosse persistente, né, que ainda não procurou uma unidade básica para fazer o seu exame, procure a unidade básica para tirar a dúvida, para se tratar, né? É muito importante. Também é uma doença que é imunoprevenível, é uma doença que tem cura. Pouco tem se falado sobre a tuberculose e os números estão crescendo. Quanto mais a gente disseminar a informação de que é importante fazer o diagnóstico precoce, menor é o número de pessoas que estarão doentes. Isso é importante para todo mundo. Acho que é o recado que fica. Nosso muito obrigado, doutora Vivian Santos, diretora de Vigilância em Saúde e Ambiente de Diadema, e até a próxima, e manda nosso abraço aí de toda a diretoria aqui da Rádio A Guardiã da Notícia para o prefeito Taca, prefeito de Diadema. Será dado. Mais uma vez, muito obrigada pela oportunidade. Importante dizer que atualmente nós temos uma gestão, né? Prefeito Taca Yamauchi, secretário de Saúde, doutor Antônio, que são parceiros e que investem em promoção e prevenção de saúde. Isso é muito importante. É uma gestão muito assertiva, posso dizer. Muito bem, finalizamos a entrevista aqui no Download da Notícia. Conversamos com a doutora Vivian Santos, diretora de Vigilância em Saúde e Ambiente de Diadema, e falamos aí sobre essa campanha muito importante vacinal. A campanha Dia D, amanhã em Diadema, é a campanha de vacinação contra influenza com Dia D amanhã no sábado, e outras vacinas também serão dadas. Então é importante você participar, tá bom?